Continuando a nossa aula, agora vamos falar do capítulo 2.2. Continuando basicamente o tópico de radiação. Então vamos definir o que é radiação ionizante. Radiação ionizante é toda radiação capaz de remover elétrons, ou seja, capaz de ionizar átomos e moléculas. Então, como que a gente consegue definir quais são as radiações ionizantes e quais não são ionizantes? Pelo espectro eletromagnético. No espectro, as radiações com um comprimento de onda maior, ou seja, do lado direito, que é para ondas de rádio, as radiações geralmente são não ionizantes. Geralmente não, elas são não ionizantes. Então, a partir do infravermelho para cá, é não ionizante. Do ultravioleta para cá, as radiações com frequência alta e comprimento de onda baixo. E aí a gente tem as radiações ionizantes, que elas são capazes de ionizar os átomos e as moléculas. Então, os raios gama, os raios X, são a radiação, a parte da radiação ultravioleta são mais energéticos. A radiação corpuscular é, sobretudo, originária no núcleo do átomo e tem caráter ionizante. Então, a gente vai observar o núcleo atômico agora. Por quê? Porque basicamente dele que a gente vai ter a energia. Para ionizar, a gente vai ter a radiação que a gente consegue a ionização. Geralmente vai ser no átomo, né? Obviamente. Bom, então o tamanho do átomo é de 10 a menos 10. 10 a menos 10 é também conhecido como angstrom, tá? Sendo o respectivo núcleo cerca de 100 mil vezes menor. Então o núcleo, o átomo, é 10 a menos 10 e o núcleo é muito menor, é 10 a menos 15 metros. Então a distância do átomo e do seu núcleo, do tamanho do núcleo e do átomo, é muito grande. Então até as representações acabam ficando, tipo, parecendo que eles são bem pertinho do outro, mas não. Pra gente ter mais ou menos a noção da distância, imagina assim, que o núcleo é do tamanho da bola de tênis. Então você pegou uma bola de tênis. O núcleo, se for o tamanho da bola de tênis, você coloca no centro do Maracanã. Fora do estádio é onde chega a primeira camada, o N1. É onde o elétron vai estar orbitando. Então a distância dele é muito grande. Tá? Então aqui a gente tem um raio do núcleo, que é 10 a menos 15. E o A é o número de massa. Tá? Que é basicamente o número de prótons, mais o número de nêutrons. Então, no núcleo, a gente só vai ter prótons e nêutrons. E na eletrosfera, orbitando esse núcleo, a gente vai ter os elétrons, tá? Então, a gente tem o núcleo e o nêutron. O núcleo vai ter os prótons e os nêutrons. Só que aí surge uma questão. Por quê? Porque a força de repulsão entre as duas cargas é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, estão separados a 10 menos 15. E se repelem com a força de 230 Newton. Mas como que eles estão nesse espaço se repelindo e continuam unidos? Aí a gente tem outras forças, que as forças são 4 forças elementares, que é a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Então, no núcleo vai ter essas outras forças, que é a força eletromagnética, a força nuclear forte e fraca. Então, a força nuclear forte é maior do que a força eletromagnética de repulsão. Por quê? Se a gente for pensar, a força de atração gravitacional dos dois é pela essa distância. Então, não pode ser a força gravitacional, porque a força gravitacional tem a ver com a massa, e a massa deles é muito pequena. Então, a força gravitacional não pode ser que mantém eles unidos. Então, a força que mantém eles unidos é chamada de força nuclear forte. Ela tem um alcance bem curto. Então, o alcance dela é na ordem de femtômetros.
É muito pequeno. Tá? E é isso que mantém o núcleo unido. Então, o que, se a gente for observar pela intuição, a gente vai falar assim, não, se um é positivo, o outro é negativo. Não, perdão. Se o núcleo os prótons são todos positivos, o que acontece? Eles têm que se repelir, porque a gente sabe que de cargas iguais, elas se repelem. Então, se os dois estão lá unidos, e os dois são os dois são positivos, eles têm que se repelir. Mas eles não se repelem justamente por conta da força nuclear forte que mantém eles unidos. É uma força de curto alcance. E essa força determina o tamanho dos átomos. Então a gente vai ter o quê? A gente tem a representação. Então, se a gente olhar na tabela periódica, a gente tem a representação dos átomos. E aí a representação dele é o seguinte. O X grande ali, se a gente olhar na página 2, mostra o que é esse átomo. Então, no caso, se a gente ver lá, tipo, vai ser o urânio. Então, o X ele representa o número de... representa o átomo. Aí, a gente vai ter a massa. A massa é formada pelo quê? O número de prótons e o número de nêutrons. E o Z é o número de prótons. Então, o número de nêutrons e prótons, ele tem que ser... geralmente, eles são os mesmos. Tá? Mas aí a gente tem algumas variações. Se a gente colocar o radionuclídeo, ele é um nuclídeo instável que decai, se transforma em outro. Isso aí a gente vai ver lá na frente, acho que no próximo capítulo, as famílias que se transformam. Então tem um radionuclídeo, ele decai e o filho dele é meio que outro elemento, então ele se transforma em outro nuclídeo. Os isótopos têm o mesmo Z e diferente A. Os isótopos são nuclídeos com o mesmo Z, mas com um número atômico, a massa atômica é diferente. Isótonos são nuclídeos com o mesmo número de nêutrons, mas diferente número de prótons. Isóbaros, eles têm o mesmo A, mas tem diferente Z. Isóbaros tem o mesmo... E os isômeros, ele tem o mesmo A, mesmo Z, mas diferentes estados e energia e spin. Tá? Então, basicamente aqui, ó, a gente tem o quê? Se a gente observar aqui, se o número de a massa atômica, por exemplo, nesse exemplo, de urânio é 238 e a gente tem 92 prótons, então a gente tem que ter 146 nêutrons. Por quê? Porque o Z é o número de prótons. Então a gente tem essa equivalência, tá? Os níveis de energia, eles se distribuem em diferentes níveis de energia, assim como o elétron. Então, tal como os elétrons, no átomo se distribui por diferentes níveis de energia. Também os núcleos se distribuem de diferentes níveis de energia, que pode ser utilizado em uma descrição quântica para o núcleo. Tá? A distribuição de núcleos pelos diferentes níveis obedece ao princípio de exclusão de Pauli. Então, o princípio de exclusão de Pauli, a gente consegue definir os limites de número de núcleo em cada nível. Daquelas regras que resultam o número máximo de núcleos, um dado nível de energia, é 4. Corresponde a 2 prótons com espinho oposto e 2 nêutrons com espinho oposto. Então o que acontece? Se a gente tiver 2 prótons no mesmo nível, a gente vai ter 2 prótons, se a gente olhar no exemplo, com espinho opostos e 2 nêutrons. Então, o princípio de exclusão de Pauli é aquele lá, que a gente monta 1s2, 2s2, 2p6. Depois eu vou colocar o esqueminha dele no vídeo de exercício. Já aproveito e coloco os princípios de exclusão. E aí a gente consegue observar aqui os átomos com mesma massa atômica, mas com um número de nêutrons e número de prótons diferente. Então, ó, o 12C
vai ter o quê? 6 prótons. Então ele tem 6 nêutrons, porque ele tem massa atômica 12. Aqui tem 5, o B. Então ele precisa de mais nêutrons. E aqui tem 7, ele precisa de menos nêutrons no M. Então cada um vai ter que ter. E os prótons têm mesmo nível com spin opostos. Pode ver que o spin dele, as flechinhas, tá um para cima e outro para baixo. Então assim, sempre tipo cima, baixo, para completar, tá? Aí a gente vai com a energia mais baixa preencher com 2 prótons e 2 nêutrons. Qualquer distribuição será chamada de estado. Aí nos exercícios a gente vai ver mais essas relações. Uma distribuição com núcleos distinta corresponde ao estado mais baixo de energia, que é o estado fundamental. Então eles tendem a procurar o nível de energia mínimo, tá? Eles vão tender a procurar o estado mínimo de energia. O nucleídeo estável são nucleídeos leves com A menor do que 40. Então, o número atômico menor do que 40, eles são estáveis. E o número de prótons tende a ser igual ao número de nêutrons. Tá? Eles, quando são maior do que 40, eles são estáveis se a massa atômica for maior do que 40, quando o número de nêutrons for maior do que o número de prótons. Então no gráfico aqui a gente consegue ver o gráfico de N por Z, onde tende a ser mais estável e onde tende a não ser tão estável. Tá? Então geralmente na reta, ó, de 50 a 50, eles tendem a ser mais estável, mas aqui ele meio que para quando a massa atômica é de menor do que 40. Porque se a gente somos 2, então tipo, eles vão ser mais estáveis, porque vai ser aproximadamente, tipo, um vai ter 20, outro vai ter 20 e assim sucessivamente. Sempre mantendo a mesma relação. Então, ligação nuclear. A massa a massa M de um núcleo atômico é sempre menor que a soma da massa dos constituintes. Então a gente vai ter o quê? A energia de ligação é aproximadamente dado por essa relação. Onde o quê? Onde o MH é a massa do átomo de hidrogênio, o N é a massa do nêutron, o Ma é a massa a massa atômica, que vai ser o quê? A soma da massa de prótons com a massa de nêutrons. E o C é a velocidade da luz. E essa relação a gente consegue entender mais ou menos a EMC ao quadrado, porque se a gente observar, aqui dentro é a somatória das massas. Então a gente vai ter o número de massa, o número de prótons vezes a massa de hidrogênio, o número de nêutrons vezes a massa do nêutron e a massa atômica, que é a massa do átomo. Então a gente tem a massa, então a gente tem a energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, como dado lá atrás pela relação de Albert Einstein. Então a massa atômica e a massa nuclear são muitas vezes indicados como o U. É basicamente a massa atômica, tá? Aqui o exercício a gente deixa para colocar, mas basicamente a gente consegue interpretar da seguinte maneira. A gente está colocando aqui, ó. Tem 4 da massa atômica do hélio. 2 vezes o número de prótons, que é a massa do nêutron. Perdão, 2 vezes, que é a quantidade de nêutrons, vezes a massa do nêutron.
2 a massa de prótons. Por quê? Porque ele vai ter 2 nêutrons e 2 prótons, formando 4. Pelaquela relação de que menos do que 40 aproximadamente é igual o número de nêutrons e o número de prótons, tá? E aí só tira a relação que vai ser dado em MeV multiplicando pela velocidade da luz. A energia de ionização do hélio, o hélio 4, é 1 milhão de vezes menor. Aqui a gente tem algumas relações, uma tabela com relações dos átomos e seus isótopos. Então, por exemplo, tem o hidrogênio, o deutério, o trítio, porque eles são átomos que têm um próton, mas eles têm mais nêutrons. Então, o hidrogênio, por exemplo, é 1H, o deutério é 2H, ele tem o que? A massa atômica 2, tem um próton e um nêutron, perdão. E o trítio tem um próton e 2 nêutrons. Tá? E aí tem todos na tabelinha, só tem a mesma relação. Sempre a somatória dele vai ser a quantidade de próton mais... Então ele vai meio que subtrair a quantidade de próton e você vai ter a quantidade de nêutron. Esse é a massa atômica deles. É um tipo de radiação e os processos de emissão. Aí nesse tópico aqui a gente considera as radiações mais elevadas, que é a de raio-x e a de raio gama. Tá? Como já foi dito, ela se apresenta de duas formas: corpuscular e eletromagnética. E a radiação eletromagnética corresponde a diferentes comprimentos de onda. Então vai ter o quê? Na raio-x e UV, as transições eletrônicas ocorrem em nível diferente, nível nucleoatômico. Para os diferentes tipos de radiação, correspondem a diferentes processos de emissão. Então, o raio-x é a radiação mais ou menos a 100 eletronvolts, 100 kV, quilo é 10 a terceira, então vai ser 100 mil eletronvolts. E aqui mostra como que funciona basicamente a produção de raio-x em laboratório. Aqui a gente vai através do bombeamento de um alvo determinado elemento por feixe de elétrons. Então, esses fótons é como se fosse o mesmo processo de efeito fotoelétrico, só que aqui é a produção de raio-x. Então a gente acerta um anodo, então tem um cátodo aquecido que produz elétrons. Esses elétrons viajam numa voltagem muito alta. Numa voltagem muito alta. Como o termo está voltagem ali. E ele acerta o alvo. E aí ele tira esses fótons no comprimento de onda de raio-x. É assim que meio que produz o raio-x. Então ele vai excitar a camada dos orbitais mais próximos do núcleo, que é as camadas K e L, levando para a camada energética. Quando ele deixa espaço vago, ele tende a ser preenchido por outros elétrons de outras camadas. Então é basicamente isso que acontece. Quando você incide os elétrons, acontece o mesmo processo que a gente viu lá no efeito fotoelétrico. Ele vai direto nos átomos mais próximos do núcleo. Ele precisa de uma energia maior para tirar. E aí ele é ocupado por outro átomo e aí produz uma energia que são os espectros de raio-x. Aqui basicamente a gente tem um gráfico que mostra o comprimento de onda e o espectro de raio-x. Então no espectro de raio-x apresenta duas componentes: a componente contínua, que depende da energia do feixe, e as riscas, que são a característica do elemento bombardeado. Então, como eu disse anteriormente, as riscas espectrais dependem do elemento. Então, essas riscas que a gente vai ter é característica do elemento que está sendo
bombardeado. Aqui no caso, no gráfico, é o molibdênio. E a gente consegue calcular basicamente o comprimento de onda por essa equaçãozinha aqui. Seria o comprimento de onda seria basicamente a posição das riscas, né? É a característica do elemento. Então, aqui, ó, se a gente observar, a gente utiliza o quê? H é a constante de Planck. E o C é a velocidade da luz. Então a gente tem lambda igual a HC. A gente já tem duas coisas que a gente sempre vai ter. O Z é o número atômico. Então a gente vai olhar o elemento que está sendo bombardeado. O número atômico dele, que seria basicamente o Z, é o número de prótons, né? Então ele é o elemento que está sendo bombardeado. E é a energia de ligação, que é lá, lembra que foi 13,6 eletronvolt da aula passada? Então, essa é a nossa energia de ligação. A energia de ligação de hidrogênio em estado fundamental. Então, em estado fundamental tem essa energia de ligação. E aí, basicamente, eu vou precisar do número atômico do meu átomo. Então, parece que é uma equação tão complicada, mas no fim a gente tem muita coisa já dada. Tem muita coisa que a gente já tem. A gente vai precisar de pouca coisa para encontrar esse lambda. Bom, no exemplo a gente tem o comprimento de onda. Então ele quer saber que elemento que produz essa risca. Basicamente, eu vou ter que ver o quê? Encontrar o Z. Então eu tenho tudo dado, ó. Eu tenho o HC, tenho o comprimento de onda, tenho a energia de ligação. Então, basicamente, só preciso encontrar o número Z. Então, tudo que eu vou precisar basicamente no exercício é desses dois. Né? Então, parece uma equação complicada, mas depois a gente vai fazer ela detalhadamente no vídeo de exercício, mas fica bem tranquilo para ser resolvido. Bom, raios gama. Os raios gama já tem a energia maior do que a dos raios X. Então é superior a 100 kV. Então até 100 kV a gente vai ter a radiação de raio-x. E aí acima a gente vai ter a radiação gama. E que vai ser resultado de transições entre diferentes estados de energia. Então a gente vai ter o quê? A gente tem a produção no fim com a energia do fóton emitida. Então essa energia, se a gente for pensar bem a massa e a energia, ela não pode se perder. Então no fim vai ter que ter meio que mesma quantidade. Então essa energia produzida, se a gente somar, vai ter que ter a mesma do átomo inicial. Então o X representa o átomo, o A a massa e o Z o número de prótons. Depois ele vai ter a mesma configuração. Tanto o número de prótons, a massa e o X. Só que aí ele tem uma energia a mais que ele que liberou da transição isomérica. Bom, no exemplo a gente tem a transição de um estado de energia corresponde a 525 para outro 210. Então, se um ficou com 525 e o outro está com 210, a somatória tem que dar 525, vai faltar 315. É basicamente isso. A somatória não pode se perder. Porque, como eu disse anteriormente, energia a gente vai transformar ela. Então, ela vai se transformar de alguma maneira, ou em matéria, ou em propriamente energia. Tá? O decaimento beta. No decaimento beta a gente vai ter o quê? A gente tem um nêutron e esse nêutron vai se transformar em um próton, em uma partícula beta e uma antipartícula. Então, um núcleo instável com massa A
uma razão Nz maior do que a razão, correspondente ao nuclídeo estável do mesmo elemento A, transforma-se convertendo de um nêutron num próton. Então ele vai pegar um nêutron, vai transformar num próton. E ele vai ter, para manter a relação de massa e energia, ele vai ter a somatória de uma partícula beta, um elétron, beta menos, e a diferença vai ser o antipartícula. O nuclídeo resultante desse tipo de decaimento tem menos um nêutron e mais um próton. Então, nesse processo, o nuclídeo com o mesmo número de massa A e com o número atômico Z, incrementado em uma unidade em relação aos valores correspondentes ao nuclídeo original. A diferença de energia é designada como energia de decaimento. Que vai representar por E máximo. Então aqui a gente tem basicamente a energia, que é 1,71 MeV. Está mostrando como que acontece o decaimento. Se a gente ver a massa atômica aqui, ó, no exercíciozinho, ele não mudou. O que mudou foi o número de prótons. Ele aumentou o número de prótons. Decaimento beta mais. Então a gente vai ter no beta mais, a gente tem um próton que se transforma num nêutron mais uma partícula beta mais uma antipartícula. Na verdade é um neutrino. A partícula beta vai ser um pósitron, ou seja, é um elétron positivo. Tá? Ele é análogo ao elétron, só que ele é um elétron com carga positiva. Então o que acontece? No caimento beta, precisa de uma reserva de energia. Por quê? Porque o próton tem menos massa. Então o próton tem menos massa do que o nêutron. Então como que algo com menos massa vai se transformar em algo com mais massa? Aí ele meio que feriria a lei da conservação de energia. Então, para ele não ferir essa lei, ele precisa de uma reserva de energia. Por quê? Porque ele tem que se conservar essa lei. Então, do nêutron para o próton, tá tranquilo. Por quê? Porque a gente tem uma quantidade de energia maior, uma quantidade de massa, maior, e aí a gente transforma na massa menor, então soma mais algumas coisinhas ali. Agora, ao contrário, parece meio que inviável, por quê? Porque a gente tem uma quantidade de massa menor, a gente transforma uma massa maior, e aí como funcionaria isso? Não faria sentido. Mas, para a lei de conservação de massa e de conservação de energia, a gente tem uma reservinha de energia, essa energia transforma no nêutron. O núcleo resultante desse tipo de decaimento tem menos um próton e mais um nêutron do que o núcleo original. Desse processo, o núcleo com o mesmo número de massa, número atômico inferior, número atômico Z inferior, em relação aos valores correspondentes ao núcleo original. Então ele tem que ter conservação de energia. Para isso ele precisa literalmente ter essa reserva. Então ele precisa de uma quantidade de energia que faça esse decaimento, o beta mais. E tem que ser exatamente 1,022 MeV, tá? Então aqui, ó, a gente vai entender a dedução que se segue. Mesmo sendo opcional, mas vamos dar uma observada nela. Por que o valor de 1,022? Então ele tem lá um átomo, certo? O átomo com massa atômica e número Z. Então você sabe que vai diminuir o Z. Vai diminuir o Z, então esse Z é menos 1. Então o novo átomo, a XX, mais o elétron, mais o elétron positivo, na verdade o pósitron, mais o neutrino. Então ele colocou ali que a massa com Z e Z menos 1. Então a mesma massa, a gente tem que manter a mesma massa, mas a gente tem um número de prótons diferente. Então, por conservação de energia, tudo isso tem que somar a variação de energia. Pela equação de Einstein, massa vezes velocidade da luz ao quadrado é energia. Então a gente vai ter que a energia ali, massa
do primeiro elemento com o número de prótons Z vezes a velocidade da luz ao quadrado, a gente tem que ter a mesma relação. Então, Z menos 1, C ao quadrado e C ao quadrado mais delta E. Então, a variação da energia é a energia libertada no decaimento. Se a gente adicionar o Z em ambos, a gente consegue mostrar como fica essa relação. Ó. Em ambos os membros de M e C ao quadrado, a gente adiciona ele, a gente consegue essa relação. M, o átomo, Z, C ao quadrado, igual a Z menos 1, 2ME, a menos das energias de ligação dos elétrons que podemos desprezar. Então, decaimento implica que ΔE tem que ser maior do que zero. Então, a massa do o átomo com a quantidade lá tem que ser maior do que de Z menos 1 vezes C mais 2MEC ao quadrado. E aí a gente consegue pela relação. Por quê? Porque a gente tem que é duas vezes 0,511 MeV, que a gente viu lá na outra aula. E aí a gente chega no 1,22 MeV. Bom, então aqui temos alguns exemplos de decaimento. Então a relação lá em cima de energia, caso não tenha ficado muito claro, se a gente observar o ΔE é maior que zero. Então, se a gente meio que faz o processo de joga do outro lado, a primeira parte da nossa equação do M átomo Z C ao quadrado tem que ser maior do que M átomo Z menos 1 C ao quadrado mais 2ME. E o ME é a massa do elétron. E a massa do elétron, vezes a velocidade da luz ao quadrado, a gente sabe que a energia dele lá do comecinho é 0,511 MeV. E aí a gente chega no 1,022 MeV, tá? Basicamente isso. Então, é opcional, mas é bom a gente entender o porquê que é 1,022. Então ele precisa dessa quantidade de energia para que haja decaimento beta. Aqui tem alguns exemplos de decaimento, beta menos e beta mais. Então a gente observar o decaimento beta menos, o número de prótons aumenta. E decaimento beta mais, o número de prótons diminui. Então basicamente essa é a diferença. Então você sabe qual é o decaimento de beta menos, e aí a gente tem a formação de um elétron no decaimento beta menos e a formação de um pósitron no beta mais, tendo um neutrino no beta mais e uma antipartícula no beta menos. Decaimento alfa. O decaimento alfa, ele diminui a massa e diminui o número de prótons. Então diminui a massa do novo átomo, vai ser o que? Menos 4 e menos 2. Se menos 4 a massa A menos 4 e A menos 2. Por quê? O nuclídeo pode ser instável por ter um excesso de prótons e de nêutrons. Quando isso acontece, transformando um nuclídeo mais leve, emitindo uma partícula alfa. Uma partícula alfa não é mais do que o núcleo de hélio. Ou seja, formado por 2 prótons e 2 nêutrons. Então a massa vai ser 4. Então a gente tem um elemento lá com 200 e não sei quanto. Ele vai perder 4 de massa atômica e 2 prótons. Ele vai se transformar basicamente em outro elemento com um átomo de hélio. Só que só o núcleo do átomo de hélio, tá? Não tem os elétrons, só o núcleo. A energia a energia associada de uma partícula alfa é igual à diferença de energia entre os nuclídeos original e resultante. Então sempre lembrar que não pode não ocorrer a conservação de massa e de energia. A energia das partículas alfa se situa habitualmente em 1,10 MeV. Então lá se a gente observar lá em cima, o decaimento beta mais girava em torno de mais do que 10 kV. Na verdade é da emissão, né?
de raio-x 10 kV. E ali o decaimento alfa vai girar mais ou menos entre 1 e 10 MeV. Então a energia atômica bem alta. Aqui a gente tem, basicamente o reservatório de energia é de 1 MeV por decaimento beta+, então fica mais ou menos ali na quantidade de energia 10 a sexta. Os raios gamas é de mais de 10 kV e os raios X é até 10 kV. Então, todos os nuclídeos com Z maior que 83, eles são teoricamente instáveis ao decaimento alfa. E essa instabilidade resulta que a massa daqueles nuclídeos é maior do que a soma das massas do decaimento. Então aqui a gente consegue observar, ó, no exemplo, o que? O tório, ele decai para o rádio, então que é 232, 228. Ele perdeu 4 de massa atômica e 2 de massa de número atômico, que é o número de prótons. Então essa perda tem que se formar a partícula alfa. A partícula alfa é 4 He, que é o núcleo de hélio, e 2 com 2 prótons. Então essa massa tem que se conservar. E aí a gente consegue observar na relação. Por quê? Porque a gente tem 232 a massa do tório 232, a massa do rádio 228. Então essas massas, elas têm que se equivaler, tá? E aqui a gente tem a quantidade de energia. Aí tem um sitezinho aqui para mostrar que o decaimento ele não é energeticamente viável. E a gente tem a conversão interna. A conversão interna é uma alternativa de emissão de fótons. Nesse caso, o nuclídeo excitado transforma energia para um elétron em uma das órbitas, movendo para uma camada mais externa ou mesmo ionizando o átomo. Então a gente tem o coeficiente de conversão ali. O alfa é o número de elétrons de conversão e o número de fótons observado. E temos também a captura eletrônica. Essa captura eletrônica é uma alternativa ao decaimento beta+. Por quê? Porque ele vai juntar um próton com mais um elétron, geralmente na camada K, dando origem a um nêutron mais um neutrino. Então é como se ele pegasse, ao invés de ter aquela reserva de energia, ele pegasse o elétron e aí ele conseguisse fazer o mesmo processo de transformar no nêutron mais um neutrino, justamente por isso. Aí, como o nuclídeo restante tem o mesmo número de massa do que o nuclídeo original, o número atômico é inferior em uma unidade. Então, por que o número atômico é inferior? Porque o número atômico representa o número de prótons. O número de prótons ele vai ser menor, porque esse próton virou em um nêutron, né? E esse processo é importante para os nuclídeos tendo excesso de prótons que não tem essa camada energética disponível. Então, meio que a captura eletrônica ele consegue burlar, entre aspas, essa camada energética a mais que ele vai ter. Aqui a gente tem um diagrama de decaimento do galho 68. E como funciona? Do beta+, ó, a gente observar, ele manteve a massa, diminuiu o número de prótons, então ele aumentou o número de nêutrons, e aí tem um decaimento beta+. Quando o processo de decaimento leva a um estado excitado do nuclídeo produzido, segue a emissão de radiação gama no percurso para o estado fundamental. Então a gente tem a série de decaimentos. Então tem
a gente tem um decaimento que pode acontecer diversas vezes. E ele vai decair até que se torna em um núcleo, em um nuclídeo estável. Então ele decai, em geral, um elemento radioativo ele vai chegar até o chumbo, que é um dos nuclídeos mais estáveis. Tá? Então, na maior parte das vezes, o decaimento de um radionuclídeo resulta em outro radionuclídeo, isso é, nuclídeo instável, que tende por sua vez decair por um dos processos apresentados. Então, ele decai em vários processos. Ele pode ter decaimento beta, aqui a gente for observar a série de decaimento do tório, ele tem o decaimento alfa, então se ele tem o decaimento alfa, ele perdeu massa. Depois tem o decaimento beta, a massa manteve. Outro decaimento beta, a massa mantém. Decaimento alfa, 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 vai cair na massa. Enquanto é beta, a massa se mantém. Enquanto é alfa, a massa diminui. Até que ele chega no decaimento final em um nuclídeo que ele é estável. Então, quando ele chega nesse nuclídeo estável, ele finaliza a série de decaimento dele. Então, geralmente, se a gente for observar o perigo de materiais radioativos, porque aí depois a gente vai entender o tempo de meia-vida, o quanto ele leva para decair, o tempo que ele leva para decair para outro elemento. É basicamente chegar em um elemento que é o chumbo. Ele chega até no chumbo. Só pela série de decaimento e o tempo de meia-vida dele. Tá? Bom, basicamente, esse capítulo é isso. Eu espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato. E até a próxima.